Tudo bem, pessoal? Esse vídeo aqui complementa o vídeo anterior que a gente falou sobre o cabo par trançado e dessa vez a gente vai ver como é que configura esse cabo, tá? Aqui no título está escrito UTP, mas a gente aprendeu que o cabo par trançado pode ser do tipo UTP ou STP, que é aquele que tem blindagem, certo? Nesse vídeo você não vai encontrar como é que de fato monta esse cabo, como é que decapa ele, como é que alinha, como é que crimpa. Aqui eu quero falar sobre um assunto que é mais conceitual, que é a configuração desse cabo. Quando que eu vou montar um tipo de cabo com uma ponta ou outra, tá bom? Então, quando a gente quer montar um cabo par trançado, a gente vai precisar daquele nosso conector. Lembra que a gente aprendeu que o nome técnico desse conector é 8P8C, mas é muito difundido que a gente chame ele de RJ45. A gente vai precisar também de um alicate de crimpagem. É obrigatório que você tenha um tipo de alicate de crimpagem, que nem esse, por exemplo. Pode ser aquele com catraca, mas você não consegue montar um cabo de rede do tipo par trançado somente com o cabo e com esse conector. Por que não? Esse cabo, além de cortar o cabo, ele ajuda você a decapar, ele vai fazer de fato a crimpagem. O que significa isso? A junção do conector com o cabo, com os fios que estão dentro daquele cabo. Como é que é isso? Você repara que esse conector tem esses conectorzinhos aqui dourados que eles estão um pouco saltados. Quando você aperta esse alicate junto com o conector e com o cabo, esses conectorzinhos vão entrar em contato com os fios. Esse segmento aqui, essa trava, vai abaixar, fixando melhor o cabo ao conector, e aí sim a coisa vai funcionar. Só colocar o conector em cima, apertar na mão ou o que for, péssimo modo, não faça isso jamais. Então a gente vai precisar, para montar um cabo par trançado, de o conector RJ45, um alicate de crimpagem, pode ser esse mais simples, ou então pode ser aquele com catraca, e obviamente a gente vai precisar do cabo, né? Você repara essa imagem aqui, a essa altura do campeonato, se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe que tipo de cabo é, óbvio, é o cabo par trançado, mas ele é da categoria 5E, por exemplo, né? Porque se fosse aquele categoria 6, ele teria aquela estrutura de plástico aqui no meio, e ele poderia ou não ter alguma blindagem, esse daqui não tem, então ele é do tipo UTP, certo? Então, como é que eu organizo esses fiozinhos que estão dentro desse cabo? É de qualquer jeito? Eu posso colocar, por exemplo, nessa ordem, marrom e branco do marrom, azul, branco do azul, verde, branco do verde, do jeito que eu quero? Com certeza não, não faça isso, você precisa usar um padrão, uma ordem correta. Então esse slide está perguntando qual é a ordem correta? A grande questão é, existe uma ordem correta que você tem que seguir, não é de qualquer jeito que você vai organizar esses fios, tá bom? Mas então, beleza, qual que é a ordem? Depende. Depende do que você precisa com esse cabo. Você deve lembrar que um cabo, obviamente, deve ter duas pontas, né? E dependendo do que você vai fazer com esse cabo, que dispositivo você vai unir numa ponta e na outra, é que a gente vai definir a ordem desses fios. Vamos dar uma olhada no padrão, tá bom? Porque há uma padronização aqui, não é de qualquer jeito. É uma padronização, inclusive, internacional, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas basicamente você vai ter que organizar aquela ponta do seu cabo ou deste jeito, nesta ordem de fios aqui, tá vendo as cores e os números? Eu gosto muito dessa imagem porque mostra o conector, realmente qual é o lado que ele tá. Você repara que aquele clipe tá para baixo, tá longe de você. Aqueles conectores dourados que ficam para cima, saltados, antes de você crimpar, estão para cima, ou seja, você está olhando esse conector pela frente, tá? E existem dois padrões, na verdade, tá? Você pode crimpar um cabo par trançado usando o padrão 568A, que é essa organização de fios. Você pode chamar esse daqui de branco do verde ou verde claro, e aí vem o verde normal ou o verde escuro. Esse daqui a gente chama de branco do laranja ou só laranja claro e assim por diante, tá? 568A é essa ordem, é essa organização, nada diferente disso. E tem um outro, que é uma leve variação desse daqui, que é o 568B, tá? Você repara que ele também tem uma organização. Se você for um pouco mais atento, comparando aqui esses dois padrões, você repara que nem todos os fios mudaram de ordem, de organização aqui no seu conector. Quem vai mudar são, né, os verdes e os laranjas. Dos 8 fios,
só quem vai mudar de posição entre esse padrão 568A e o 568B são os verdes e os laranjas. Então você repara que no 568A os verdes estão nas posições 1 e 2, aqui eles vêm para a posição 3 e 6. O laranja é meio que o oposto, eles estavam na 3 e 6 no 568A, e quando eu quero crimpar o 568B, ele vem para o 1 e 2. Você repara que os azuis sempre estão na posição 4 e 5, azul escuro no 4 e o azul claro ou branco do azul no 5, e o marrom 7 e 8, nos dois padrões. E você não vai seguir qualquer outra combinação de fios aqui no seu cabo par trançado, certo? Ele pode ser do tipo UTP sem proteção, ele pode ser do tipo STP com proteção, categoria o CAT 5E, 6, 7, não interessa. Não fuja dessa padronização, porque eu não sei se você lembra, mas os cabos, os fios aqui par trançados, eles têm algumas espiras, eles têm aqui o entrelaçamento, né, o cabo par trançado, as tranças aqui dessas duplas, elas não seguem o mesmo padrão. Você repara que essa trança, essa espira marrom tem está menos trançada, né, do que essa azul, por exemplo. O verde está menos do que o azul, só que ele está mais do que o laranja. Isso tudo são cálculos que foram feitos para tentar atenuar a interferência eletromagnética e para o melhor funcionamento do seu cabo, para que ele alcance uma distância, por exemplo, de até 100 metros, só que com qualidade, com velocidade, tá bom? Então não há por que você seguir algum outro padrão colocado à sua cabeça, porque também não adianta você montar, e se eu quiser duas pontas iguais, por exemplo, dois que são 568A, não era mais fácil fazer qualquer coisa? Não, porque não é assim que funciona. Vai ter uma maior atenuação do sinal, pode ter uma maior interferência nesse seu cabo e a distância máxima que esse cabo pode ser montado vai ser menor. Não fuja dessa padronização, tá bom? Então você sabe que em uma das pontas do seu cabo par trançado, não importa se ele é UTP, STP, qual é a categoria, ou vai ser 568A ou vai ser 568B. Beleza, isso eu já entendi. Agora, eu devo montar as duas pontas 568A, as duas pontas 568B, uma de um lado, outra do outro? Como é que é isso? Aí que vem aquela história do depende, tá bom? Porque você pode montar dois tipos diferentes de cabos. De fato, uma das pontas é 568A e a outra ponta é o 568B, beleza? Ou uma outra forma que é o cabo direto, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que as duas pontas são idênticas. Ou as duas são 568A ou as duas são 568B. Vamos dar uma olhada nesse daqui, que basicamente está te mostrando o tipo de cabo, qual é o nome desse cabo. Tá bom, esse cabo é o cabo par trançado. Legal, que eu já aprendi que pode ser UTP ou STP. Só que a forma que eu estou montando este cabo é o cabo direto, tá? Do inglês eles chamam de strain through. Strain through. É o cabo direto. Para nós aqui, o cabo direto a gente não costuma usar o nome em inglês. E aí do que se trata? Cabo direto, quando você for precisar de um cabo direto, e no próximo slide eu vou te contar quando você deve usar esse cabo direto simplesmente é pontas iguais, ou seja, lembrando que a gente não vai fugir desse padrão, as duas pontas são 568A ou as duas pontas são 568B, tudo bem? Cabo direto é aquele que tem pontas idênticas. O pino 1 desse lado é o pino 1 desse outro, o pino 6, o pino 7 são idênticos, tá bom? Só que não é de qualquer jeito, ou você vai usar nas duas pontas 568A ou nas duas pontas 568B, cabo direto. Tá bom, para que ele serve? Eu uso um cabo direto para interligar dispositivos que são diferentes. Mas é óbvio, né? Um computador vai ser diferente do outro porque tem um hardware diferente. Não é por aí, tá? Não é esse conceito. Cabo direto vai conectar ou interconectar dispositivos de diferentes categorias, ou, em outras palavras, aquele tipo de dispositivo, aqueles dispositivos que não estão na mesma camada do modelo OSI. Esse modelo OSI a gente vai falar em breve, mais pra frente ainda nesse módulo, tá? Mas ainda tá difícil. Eu quero um exemplo. Olha aqui, ó. Quando você quer ligar o seu computador a um switch, você concorda que o computador é uma coisa, ele tem uma inteligência, uma forma de processar os dados e tudo mais, e tem o switch, que é uma outra forma, é uma outra concepção, ele está em outra categoria. Como são dispositivos diferentes, eu uso um cabo de pontas iguais, que é o que a gente chama de cabo direto, tá? Computador e hub. É o mesmo papo. Computador é uma estrutura, é uma lógica, ele está em uma categoria ou uma camada OSI, e o meu hub está em outra.
Então, quando eu quero ligar esses dois dispositivos que são diferentes, eu vou usar o cabo direto. Dispositivos diferentes, pontas iguais, tá? E olha aqui um exemplo que muita gente costuma usar em casa. Você tem um roteador Wi-Fi e tem o seu videogame, o seu PlayStation 4, vai sair o PlayStation 5, o Xbox Series X, maravilha. Mas o seu console, o seu videogame consegue receber dados sem fio. E o seu roteador, provavelmente em muitas casas tem um roteador sem fio também. É comum você usar o seu roteador sem fio falando com o seu videogame também sem fio. Ok. Só que em algumas casas, dependendo do padrão, dependendo do nível do roteador, se ele for um nível um pouco mais barato, ou então se o seu roteador está em um dormitório, vamos dizer, num quarto, numa sala, e o seu console está em outra, um pouco distante, vai haver atenuação de sinal, pode ficar lenta essa conexão, e aí provavelmente no seu jogo você vai ter alguma lentidão, algum ping alto, tempo de resposta alto e assim por diante. Você pode, se você quiser, conectar o seu roteador Wi-Fi, que apesar dele ser um roteador Wi-Fi, ele tem uma porta de rede, algumas, né? E você pode ligar via cabo de rede o seu videogame. A grande tendência é que o seu tempo de resposta no servidor, quando você estiver jogando online, seja menor, então pode facilitar um pouco, pode melhorar um pouco o seu desempenho. É claro, se você também tiver um pouco de habilidade no jogo, né? Mas é possível então ligar o seu videogame ao seu roteador usando um cabo, é o cabo UTP, legal, só que você vai ter que configurar ele com pontas iguais, cabo direto, tá bom? Ou você escolhe as duas pontas 568A ou as duas pontas 568B, tá? Essa é uma categoria de duas que a gente pode ter para configurar um cabo par trançado, tá? Cabo direto é um, e agora vem o cabo cruzado, que a gente chama de cabo crossover, ou então só cabo cross. Esse é mais comum da gente ouvir em inglês. É comum a gente ouvir cabo cross ou então até cabo crossover, mas se você chamar de cabo cruzado, tá muito tranquilo, dá para entender perfeitamente. Olha qual é a lógica do cabo cruzado. Uma das pontas vai ter o padrão 568A e a outra ponta o padrão 568B. Eu já tive uma pergunta de aluno que falou assim: pô, professor, mas no lado esquerdo ou no lado direito do cabo que eu coloco o 568A? Eu acho que quem pensou isso, quem falou isso, não pensou um pouco, né? O cabo, um segmento de cabo, vai ser igual nas duas pontas, né? O que você vai definir é como você vai organizar aquela pontinha final. Não tem lado esquerdo e lado direito do cabo, né, gente? Tanto faz. Monta primeiro, eu costumo montar primeiro o 568A, porque o A vem antes do B, e depois, numa outra ponta, num segundo momento, eu monto o 568B. Mas se você quiser montar o B e depois o A, tanto faz. É só lembrar que aqui está o seu conector, aquele conector 8P8C, o RJ45, e o pino 1, ou seja, o pino 1, esse cara aqui, este cara aqui, no outro lado, ele é o mais à esquerda do seu conector. E é o conector olhando para você, com esses pinos metálicos dourados olhando para você, tá bom? Quando que eu uso um cabo cross, um cabo cruzado? Quando eu quero interligar dispositivos de mesma categoria, tipo dispositivos iguais, tá? Quando eles estão na mesma camada OSI, inclusive, saberemos mais sobre camada OSI depois, tá bom? Mas olha alguns exemplos. Dispositivos iguais. Quando eu quero ligar dispositivos iguais, eu coloco pontas diferentes. Tenta lembrar dessa forma. Lá no outro cabo, o cabo direto, cabo straight through, eram pontas iguais para dispositivos diferentes. Aqui eu tenho dispositivos de mesma categoria, PC com PC, hub com hub, switch com switch, pontas diferentes para dispositivos iguais. É essa a regra. E aí você vai fazer qualquer coisa diferente de qualquer jeito? Não. Uma das pontas é 568A, a outra ponta é o 568B, tá bom? Existe, vale a pena agora dizer no final desse conceito, né, agora que eu já expliquei que existe o cabo direto, o cabo cruzado, é assim que a gente, entre aspas, configura um cabo par trançado, mas é importante que você saiba o seguinte: em dispositivos mais modernos, ou aqueles que têm um tipo de comunicação também mais atual, aqueles computadores que alcançam, computador ou qualquer dispositivo, que alcança uma velocidade do tipo gigabit, ou seja, 1000 megabits por segundo, esses caras já conseguem interpretar a organização dos cabos, então você não necessariamente, para esses dois dispositivos modernos, você não precisa se preocupar em fazer um cabo cruzado. Em dispositivos mais modernos, mais novos, você simplesmente coloca pontas iguais, ou as duas pontas 568A ou as duas pontas 568B. Geralmente eu ando vendo em livros e tutorial
que o pessoal está acostumando a usar as duas pontas 568B, mas poderia ser as duas A. Para dispositivo moderno, ou então para dispositivo que tem uma banda mais larga, mais rápida, tipo pelo menos 1 megabit por segundo, 1 gigabit por segundo, né, 1000 megabits por segundo, você pode colocar um cabo direto e ele vai fazer essa interpretação, tá bom? Mas fica ali a dica, o comentário, você não sabe com quais dispositivos você está tendo que lidar, pode ser uma empresa, ela pode ser antiga, ela pode ser meio lenta, faça o cabo cruzado quando são dispositivos iguais, faça cabos com pontas iguais, o cabo direto, quando ele for dispositivo diferente, tá bom? Exemplo muito prático, né? Se você quiser ligar um computador ao outro, um computador com notebook, 2 notebooks via cabo, use um cabo cruzado, tá bom? Mas esses computadores geralmente também são mais novos, eles vão aceitar um cross. O importante é fazer uma configuração adequada, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para falar sobre o cabo par trançado foi isso. Esse daqui é um vídeo complementando o vídeo anterior. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre o terceiro tipo de fio, de cabo, né, de rede, que é o cabo de fibra ótica, certo? Até a próxima!